Já voltamos com o Manhã da Piedade. Gente, falar de educação de filhos é tão importante que, se abrirmos um leque aí de temas relacionados a esse assunto, teremos muitos especialistas nos orientando sobre as diversas áreas que devemos cuidar, né, na formação dos pequenos. No bloco anterior, a gente estava falando sobre a participação dos pais e educadores na formação das crianças e dos adolescentes. Ainda sobre essa responsabilidade, para falar sobre o medo de dizer não, a gente recebe aqui a psicóloga e psicopedagoga Roneida Gontijo. Bom dia, Roneida. Bom dia. Então, dificuldade de dizer não. Eu confesso que eu tenho um pouquinho de dificuldade de dizer não. O que se esconde atrás dessa, né, dificuldade, desse receio na negativa? Sim, todos nós temos, né, essa dificuldade de falar não, independente de ser para filhos, familiares, né, cônjuges, profissionais que trabalham com a gente. Nós temos esse medo mesmo de falar o não, porque todo mundo busca uma aceitação do outro. O olhar do outro, para nós, ele é muito importante, tem um significado muito grande. Então, muitas vezes, nós deixamos de falar um não por medo de mostrar o que nós queremos, quem nós somos, quais são os nossos valores. Então, isso é uma coisa natural que acontece com todas as pessoas, né? E esse medo, Roneida, né, de repente falar o não, ele tem a ver também com... A gente pode fazer ali, né, uma relação com o medo de ouvir um não. De repente, né, eu quero que as pessoas sempre me ajudem, sempre estejam disponíveis para mim, então eu vou me fazer disponível para as outras pessoas, porque aí, entre aspas, né, quando eu precisar, elas vão poder me ajudar? Sim, ela tem a questão da reprovação, é o medo da reprovação. Então, para eu ser aceito naquele ambiente, naquele grupo, eu não posso falar não e eu também não quero ouvir um não. Eu quero ser aceita. Então, muitas vezes, é esse medo de reprovação que faz com que a gente tenha essa grande dificuldade de falar não e esse medo de ouvir o não. O problema também, Roneida, é que quando a gente, né, fala sempre sim, 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 sendo que a nossa vontade ali no íntimo é falar não, isso traz consequências psicológicas. Com certeza. Né? Quais seriam essas certeza. consequências? É uma dificuldade, né? A gente pode pensar na questão da baixa estima também. Vamos falar um pouquinho em relação à questão dos filhos, que eu acho interessante, que a gente vai até pegar um gancho, né, do bloco anterior. Sim. Eu acredito que hoje os pais, eles estão realmente perdidos no sentido de que, primeira coisa, papéis estão invertidos, muitas vezes, né? Então, muitas vezes, quem está mandando hoje na casa são os filhos. A gente ouve até falar muito na expressão reizinho da casa, reizinho né? da casa. Por que esses filhos estão no comando? Devido também à dificuldade desse pai falar não, né? E aí vem as consequências, como a doutora Filó citou anteriormente, esse medo desse pai de falar não naquele momento, ele traz, ali naquele momento é mais fácil, né? Ser mais permissivo, deixar os filhos fazer o que eles têm vontade, as atitudes, os comportamentos, escolher hora, escolher o que comer, né? Isso é mais fácil, não cria tantos conflitos, né? Naquele momento é muito fácil, porém depois as consequências, elas vêm para poder realmente trazer atitudes, comportamentos que saem do controle. E a gente não fala só de consequências ali a curto prazo, né? Consequências a longo prazo, na vida adulta. A longo prazo. Não, a criança, ela nasce, ela já pode começar a ouvir não em alguns momentos, né? Até para alimentação, ainda não está no momento do seu alimento, da sua refeição, vamos aguardar um pouco, é saber esperar. Outra dificuldade hoje as crianças e os adolescentes, é a dificuldade que eles têm de lidar com a frustração, né? Então, esse não, ele vem para trabalhar essa frustração que é necessário na vida para a formação de qualquer pessoa. Sim. Saber lidar com a frustração é importante. Isso na vida adulta a gente vê também várias pessoas aí com dificuldades. E aí quando eles recebem um não, eles se revoltam, eles ficam, né, modificam o comportamento totalmente e traz também as consequências na vida adulta.
tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. A gente pode falar, Ronilda, que de repente o não, apesar de que eu sei que muito filho vai falar, não é isso, não é, a gente não pode falar isso, mas como profissional, a gente pode falar que não, o não, ele é uma forma de carinho também? Sim, sim, com certeza. Porque quem ama, a gente precisa de amar e a gente tem que saber ser forte, falar não, sim. Uma coisa que eu converso muito também com as minhas filhas, meu lado mãe também, né? Muitas vezes eu tento mostrar para elas que às vezes eu não deixo fazer determinadas coisas, eu não concordo, vai contra às vezes meus princípios, meus valores e eu preciso de falar não. Por mais que doa, mas eu tenho certeza que com a base, a estrutura, a educação que eu estou passando para elas, em algum momento elas vão entender que aquele não foi necessário e que eu fiz aquilo por amor a elas. Tem vários casos que eu poderia falar aqui, mas assim, isso é muito nítido, isso é muito claro. Tá? Eu vivencio e eu vivencio isso dentro do consultório também com as famílias, né? Ensinando esses pais a falar não em determinados momentos, que isso é forma de carinho. Às vezes a gente fala que amor demais estraga filho, né? Depende, realmente, também amor demais estraga filho, mas é aquele amor muito permissivo. Então tem que ter um equilíbrio. O amor do só sim, 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 né? Sim, então é um equilíbrio, a gente precisa de encontrar esse equilíbrio, porque em alguns momentos é necessário esse não, e em alguns momentos o sim também é necessário. Não pode ser nem só um e nem só o outro. É ali, né? O equilíbrio. Essa é uma receitinha mais ou menos que a gente dá, mas cada um busca o seu equilíbrio aí. Sim, sim. E essa questão, né, de falar não, e depois que a gente chega na vida adulta, que a gente vê muito isso, né? Quando você é adolescente, principalmente, qualquer não já é motivo de cara feia, de birra, de ficar brigado com os pais, algo que é tão doloroso escutar, né? Principalmente depois que você perde seu pai ou sua mãe, você vê a falta que faz. E depois que você chega na vida adulta, que você vê, nossa, aquele não lá atrás me ensinou isso. Sim. Ou aquela negativa me fez não fazer tal coisa e que me levou para outro caminho, né? O não dentro de casa ele é muito mais carinhoso, muito mais afetivo do que o não que a gente leva na rua, né? Na realidade, a gente tem que aprender a ouvir não em casa, assim. A família, ela é a base, ela é a base de tudo. Para todas as relações que os jovens, né, os adultos vão vivenciar, é na família que se aprende, onde tem a estrutura. Então, esse não, a gente começa sim a ouvir ele lá atrás, porque na vida, não da parte externa, do ambiente externo, ele é muito mais doloroso. E muitas vezes, quando não se aprende a ouvir um não lá atrás, quando chega neste momento, a dificuldade em lidar com isso, a se deparar com esse não, é muito mais difícil. E aí a gente até entra, né, se a gente for pensar em casos extremos, graves, a questão que leva à depressão, ao suicídio mesmo, devido a essas dificuldades em lidar com esses nãos da vida. Roneida, muitos pais devem ter dificuldade de se olharem e verem que são muito permissivos. Tem alguma forma, assim, brevemente, tem alguma receitinha para saber se está falando sim demais ou falando não demais também? Olha, vou pegar de novo o gancho que eu concordo plenamente. Falta uma conscientização, falta momentos de reflexão, falta o pai buscar mais informações, trocas entre grupos, né, outros pais também, profissionais também. Então, eu acredito que essa busca desse aprendizado, né, aprender realmente a ser pai, isso faz com que ele reflita sobre quais são os meus comportamentos que estão adequados, quais são os comportamentos que eu posso modificá-lo. Então, assim, eu acredito que a reflexão, a conscientização dos pais é o que vai fazer ele realmente perceber o que deve ser mudado. Com certeza. Roneida, por mim eu ficaria aqui, ó, falando, porque realmente é um assunto que não se esgota, né? Com certeza. Eu queria te agradecer e, assim, uma mensagem final para os papais e para as mamães que estão em casa, só para a gente finalizar o nosso bate-papo. Que esse pai não tenha medo de falar o não para os seus filhos. Esse não, ele é necessário, ele é fortalecedor na vida do filho. Então, assim, acredite na sua educação que você está dando, acredite nos seus valores, passe isso, não tenha medo de passar os seus valores para os seus filhos. Eu acredito que isso é o ponto inicial, o ponto-chave para ele realmente poder depois continuar a sua vida.
E aí ele vai agradecer na vida adulta. Exatamente. Roneida, muito obrigada, viu? Muito obrigada pela sua presença e pelos sábios conselhos. Foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Bom dia para você, viu? Bom dia. A gente vai para o intervalo rapidinho, mas antes eu queria te fazer um convite. Que tal participar do grupo de WhatsApp do Manhã da Piedade para receber todos os dias os conteúdos que são exibidos aqui no programa? É bem fácil, gente. É só mandar uma mensagem para o número que está aqui, ó, na sua tela, que a nossa equipe vai adicionar você. A gente vai agora para um rápido intervalo. Não sai daí não, o Manhã da Piedade está assim, ó, cheio de informação para você. A gente volta já já.